obrigado, Deus, por mais uma vez nos trazer à tua casa em paz e em segurança. Ó Deus, encher o nosso coração de alegria com essa oportunidade de sermos refeitos, renovados. Ó Deus, estamos aqui porque reconhecemos, Senhor, de todo o nosso coração que somos pobres em espírito e carecemos totalmente da tua graça, Senhor. Precisamos receber o alimento das tuas mãos. Precisamos, Senhor, da água que o Senhor nos dá. Ó Senhor, precisamos da fundação para a edificação da nossa casa, Deus. Precisamos, Senhor, da cura para a enfermidade da nossa alma, que é o pecado. Precisamos, ó Pai, termos a nossa consciência cada vez mais iluminada, para que a santidade, Deus, seja uma marca em cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos a glória de Cristo, a vivermos uma vida onde Cristo seja visto em nossas ações e reações. Ajuda-nos, ó Pai, a viver o sobrenatural de maneira natural, Senhor. Que cada vez mais possamos entender que somos peregrinos e forasteiros, que o nosso reino não é desta terra, mas que peregrinamos rumo a Jerusalém celestial. Ajuda-nos, ó Pai, a viver vidas que demonstrem que nós aguardamos a volta do nosso Senhor, que já nos salvou pelo seu sangue, mas que consumará todas as coisas na sua volta. Ó Deus, ajuda-nos a vencer os medos que dia a dia, como parasitas, Senhor, colam em nós, sugando a nossa energia. Ó Deus, livra-nos de todo medo, de toda ansiedade, angústia, que tem tragado a felicidade, a alegria da salvação. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ajuda-nos a entender, Senhor, que as situações mais adversas que nós estejamos passando estão contribuindo para o nosso bem, para o bem da nossa alma, para a salvação eterna do nosso ser, e contribuindo para que outros também sejam alcançados. Ó Deus, livra-nos do egoísmo que faz com que só venhamos olhar para dentro do nosso próprio umbigo. Livra-nos, Senhor, da murmuração que vem como decorrência da insatisfação, e ajuda-nos a viver contente em toda e qualquer situação, Senhor. Ó Deus, obrigado, 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 Senhor. Que nós possamos cada vez mais agradecer em vez de murmurar, Deus. Que cada vez mais, Senhor, a nossa percepção espiritual nos mostre de maneira visível que Deus é bom para Israel. Deus é bom para com o seu povo. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar o teu amor na eleição. O Senhor não tinha nenhuma obrigação, Deus, para conosco, em nos salvar, em nos atrair a Ti, em nos apresentar o Teu Evangelho bendito. O Senhor não tinha nenhuma obrigação conosco, mas livremente o Senhor escolheu, Senhor, nos atrair irresistivelmente, e aqui estamos, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, a contemplarmos com alegria e gratidão esse processo maravilhoso de salvação que o Senhor pré-ordenou desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos teus e pudéssemos dizer que o Senhor é meu, o Senhor é nosso.
nosso, Senhor. Ajuda-nos na noite de hoje, Deus, a ouvir a Tua voz na ministração da palavra, Senhor. Que o Senhor fale diretamente aos nossos corações e alma, transformando-nos a imagem bendita do nosso Salvador. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos que estão passando por tribulações na área da saúde, na área emocional. Ó Deus, o Senhor sabe quem são eles. Pequeno Dino, Deus, que está fazendo quimioterapia, a nossa irmã Osana, a irmã Gisele, a pequena Helena, Deus, abençoa eles, Senhor. Que cada vez mais estejamos unidos no Senhor e fortalecidos nessa união bendita do corpo e do cabeça que é Cristo, unidos no propósito de iluminar aqueles que devem ser iluminados e de avisar aqueles que serão avisados acerca da justiça e do juízo de Deus. Ó Deus, cada vez mais nos enche de responsabilidade em relação à missão que nos foi dada. Livra-nos, Senhor, de uma vida apática, estática e negligente, e nos transforma cada vez mais em servos operosos na propagação do Teu Evangelho bendito, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias, aonde paramos ontem, 2 Coríntios 5,17. Desde já eu quero avisar os irmãos que nós vamos iniciar hoje, né? Provavelmente a nossa ministração de hoje só vai terminar amanhã. Fique tranquilo, a gente vai voltar para casa e amanhã de noite tem outro encontro no Alto das Pombas. Estou dizendo que a gente vai ficar 24 horas aqui não, né? Os irmãos não ficarem assustados. O pastor é maluco, daqui a pouco vai fazer um culto de 24 horas. Mas hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, que é a regeneração. Um fato bem marcante na história da igreja fala de um pregador muito famoso e que na sua geração marcou um renascimento no meio do povo de Deus, George Whitefield. E ele esteve diante de uma congregação pregando 3.000 vezes de maneira consecutiva em João 3. E um jovem, então, certa noite, já sabendo que ele pregaria de novo o mesmo texto, ele disse: pastor, quando o senhor vai parar de pregar sobre o novo nascimento? Ele disse: quando vocês nascerem de novo. Então, é imperativo que eu e você venhamos entender o que é o novo nascimento e quais são as evidências. Porque é comum na igreja a gente perguntar: meu irmão, você é regenerado? Pastor, não sei. Eu acho que eu sou. Mas a grande questão, irmãos, é que nós não devemos viver, e na Bíblia a gente vê muito isso, que o cristão ele não vive debaixo de nenhum achismo. O cristão ele tem que viver debaixo de uma certeza. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu era. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei. Isso não é, irmãos, de maneira nenhuma. Isso não deve ser visto como orgulho ou vaidade, mas isso deve ser visto como uma convicção de fé. Porque fé é isso. É a convicção de fatos que se não veem. Então eu preciso saber se eu sou regenerado ou não, em primeiro lugar. E eu preciso entender se eu ando com pessoas regeneradas ou não. Por que isso é tão importante, irmãos? E aqui a gente inicia já lendo o texto de 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Irmãos, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então você precisa se olhar no espelho e você precisa encontrar uma imagem diferente lá. Não estou dizendo que é o seu olho, o seu corte de cabelo, nada disso. Mas o seu eu interior mudou.
mudou de uma maneira definitiva. As coisas antigas passaram. Elas já passaram. E esses se fizeram novas. Isso é o novo nascimento. Isso é a regeneração. E por que é tão importante, irmãos? E eu gostaria de abrir rapidamente com vocês no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo de número 3. Por que isso é tão importante, irmãos? A gente vai passar rapidamente aqui em João e daqui a pouco a gente vai para 1 de João. Olha, Nicodemos, um homem extremamente religioso, um homem que talvez moralmente seria mais correto do que todos nós aqui juntos. Do ponto de vista religioso, Nicodemos era irrepreensível, ele era um dos principais. Olha como começa João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A ideia aqui é que ele fazia parte daqueles 70, que eram os 70 mais importantes da nação judaica, que decidiam o futuro religioso daquela nação. O Sinédrio, ele fazia parte dele. Este foi ter a noite com Jesus e lhe disse: Rabi. Rabi é um termo, significa mestre. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Perceba, Nicodemos, ele chega perto de Jesus, mas pelas motivações erradas. Ele estava dando os sinais. Você lembra que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, fala sobre isso? Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós que somos salvos, pregamos Cristo crucificado, que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E essa verdade é vista aqui. Se você faz esses sinais, Senhor, se Deus não estiver com ele. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por isso, irmãos, é tão importante se falar em regeneração. Não adianta você estar dentro da igreja, você ser batizado. Não adianta você fazer parte de um ministério da igreja. Não adianta você ser pastor na igreja. Não adianta você ter evangelizado milhões de pessoas se você não é regenerado. Essa realidade é vista no Evangelho de Mateus. Ah, Senhor, em teu nome eu fiz isso, mas eu não te conheço. Por quê? Você não é regenerado. Você não nasceu de novo. Não há evidências disso na sua vida. Olha, irmãos, é importante você entender que para fazer a obra de Deus, você precisa antes ser de Deus. O ser é mais importante do que o fazer. Então aqui Jesus continua. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeiro ele diz: não pode ver. Por quê? Perceba que é uma conexão muito íntima entre o reino de Deus, ver o reino de Deus, e a porta estreita, que é que nos leva para o reino de Deus. Jesus, isso está no Evangelho de Lucas, ele é questionado por um homem que o seguia: Senhor, são muitos os que são salvos? Ele diz: não se preocupe com a quantidade dos que estão sendo salvos, mas busque por entrar pela porta estreita, porque muitos buscarão entrar, mas não a acharão. Por quê? Porque não viram o reino de Deus. E o que foi que a gente leu em 2 Coríntios 4? O que é que o Deus desse século faz? Ele cega o entendimento dos incrédulos, de maneira que é a regeneração que faz com que as escamas se abram, as escamas caem nos nossos olhos. Então aqui ele continua e diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? E Nicodemos já devia ser um homem idoso, para fazer parte do sinédrio, ele devia ser idoso. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
E se você não entrar no reino de Deus, você vai entrar onde? Aonde? No inferno. Só tem esses dois lugares. Essa terra que a gente conhece vai ser o quê? Desfeita pelo fogo, como está escrito lá em 2 Pedro 3. E aí, ou você vai para o reino de Deus, ou você vai para o lugar chamado inferno, o lago de fogo e enxofre, ou a segunda morte, como você queira chamar. Então Jesus trata aqui de maneira imperativa. É importante você nascer de novo. E aí, mais uma vez, eu pergunto: como eu sei que eu nasci de novo? O autor desse evangelho, ele escreveu uma carta. E se você prestar atenção nessa carta, a primeira carta de João, ele vai tratar desse assunto de maneira muito direta. E eu gostaria de falar com vocês, provavelmente a gente vai falar hoje ou amanhã, a respeito de 11 características, 11 evidências que você nasceu de novo. 11 evidências. Quando você se perguntar, será que eu nasci de novo? Você vai olhar para essas evidências. E eu creio que o Espírito Santo de Deus há de iluminar no seu coração. Pois não mudou. A palavra de Deus continua sendo a luz que ilumina o nosso caminho. É ela que faz com que as verdades, que muitas vezes nós não queremos ver, nos sejam apresentadas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Então aqui, irmãos, em 1 de João, a gente vai ver as evidências. Logo em 1 de João, capítulo 2, versículos 3, qual é a primeira evidência daqueles que são regenerados? É algo muito, essa é muito redundante, mas são as coisas mais claras que são muitas vezes difíceis de serem vistas. 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Percebeu o que João disse? Pronto, a gente já excluiu mais de 50% da igreja evangélica, só nessa primeira aqui, ó. Só nessa primeira evidência, você já colocou do lado de fora do reino de Deus, mais da metade da igreja evangélica que não guarda os mandamentos de Deus. Quantas pessoas dizem, o Antigo Testamento não vale mais? Não vale? Por quê? O que foi que mudou? Não, é porque a gente está debaixo da graça. Então assim, eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, então eu estou salvo. E você obedece Jesus? Não, a gente não precisa obedecer nada. A gente só precisa crer que Jesus me salvou. Não! Você nunca creu então que Jesus te salvou. Porque aqueles que foram salvos por Jesus, seguem a Jesus. Jesus não salva você e te deixa livre para fazer o que você quer. Ele salva você e diz, agora ande pelo caminho. Eu sou o caminho. Ande por mim, ande comigo, até chegar ao céu. Nós não chegamos lá ainda. Então, o que tem de gente, por isso que João é muito enfático aqui, ele diz, olha que coisa. Aquele que diz, eu o conheço. Mais uma vez eu quero fazer uma referência ao filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Tentam tirar o apóstolo Paulo da prisão, usando a força. Algumas pessoas que se diziam cristãs e não eram, mas eles se diziam, estavam lá no meio dos cristãos. Eles pegaram armas, invadiram a prisão para tentar soltar Paulo, e Paulo está lá e pergunta, quem foi que te enviou? Jesus que me enviou, Cristo que me enviou. Paulo disse, não, você nem conhece ele. Você nem conhece. Como assim Jesus mandou você me saltar e você precisou matar um guarda? Mas o mesmo Jesus disse, não matarás. Ele disse que se a gente desejar o mal a alguém, a gente é homicida, imagine. Então a gente vive debaixo dessa realidade.
aonde as pessoas dizem que são de Cristo, mas não tem nenhum compromisso com Ele. É como uma pessoa que é casada e não tem nenhum compromisso com seu cônjuge. É como uma pessoa que tem um filho e não tem nenhum cuidado com ele. Irmãos, quando você tem uma aliança com alguém, é um relacionamento onde você tem direitos e deveres. Você foi salvo pela graça e isso é imensurável. Mas a mesma graça que te salva, ela também impõe a você a certeza de que você precisa se santificar, pois você se relaciona agora com um Deus que é santo, santo, santo. Os mandamentos de Deus nada mais são do que uma referência em relação àquilo que Deus vê como certo e aquilo que Deus vê como errado. Os mandamentos de Deus são a ordem de Deus para a sua criação. E como a própria Bíblia diz, os mandamentos do Senhor não são penosos. Por isso que é inadmissível, irmãos, a gente entrar por igrejas hoje, onde as pessoas falam de Jesus, mas nem sequer conhecem os seus mandamentos. Pastor, os mandamentos de Jesus são onde estão em toda a Bíblia. Você sabe o principal deles: amar a Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Você quer uma referência aos mandamentos de Jesus? Tantas passagens. Eu vou ler algumas aqui com vocês. Pastor, o que eu devo fazer? Eu sou crente, eu quero saber o que Deus espera de mim. Pronto, vamos lá, eu vou lhe mostrar. Se você realmente deseja obedecer ao Senhor, você veio no lugar certo. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui na carta aos Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Então vamos lá. Porque eu sou crente. Amém? Eu sou crente. Aí eu li 1 de João e diz assim: aquele que obedece ao Senhor, guarda os seus mandamentos. Amém? Sim, o que isso quer dizer? Então vamos lá, Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Pronto, entendeu já? Olha o primeiro. Você tem que amar alguém e tem que ser de verdade. Aquele negócio de você dar aquele abraço bem falso, o abraço que Brutus deu em César, até tu, Brutus, o filho adotivo de um imperador romano que o apunhalou pelas costas. Acho que foi Marco Aurélio, o que foi apunhalado. Aí ficou essa frase famosa: até tu, Brutus. Tem um monte de cristão que está nessa pegada aí. Te dá um abraço, mas cuidado, viu? Cuidado. O amor seja sem. Pronto, esse é o mandamento de Deus. Detestai. Então, quando uma pessoa diz assim: pastor, fulano está pregando um falso evangelho, mas pelo menos, né, ele não está roubando, não está matando. Quem disse que ele não está matando? Quem disse que ele não está roubando? Quem está pregando o falso evangelho está roubando a fé e matando a fé dos outros. Você tem que detestar o mal. A Bíblia vai dizer: com os falsos crentes nem comais. Não os receba em casa, para que não sejais participantes com eles das suas más obras. Você tem que detestar o mal. Não tem esse negócio de crente fazer vista grossa, irmão. Crente não faz vista grossa. Crente detesta o mal. O apóstolo Paulo podia ter feito vista grossa quando Barnabé e o apóstolo Pedro começaram a se sentar de maneira separada dos cristãos gentios. Mas ele não fez vista grossa. Ele falou e falou à frente de todo mundo: o que é isso, Pedro? Que mau exemplo é esse? Não tem mais diferença. Não tem mais diferença entre judeus e não judeus. Somos todos cristãos. Fomos todos alcançados pela mesma graça. Estamos todos cheios do mesmo Espírito e seguimos o mesmo Senhor. Então não temos mais diferença étnica entre nós. A gente tem que detestar o mal, irmãos. Eu não sei se vocês leram as cartas
de Apocalipse, as 7 cartas, a segunda carta, escrita a uma igreja chamada Igreja de Tiatira, e diz: tenho porém contra ti o tolerar. Você tolera algo que eu não tolero. Você tem que detestar o mal. Quando Jesus viu as pessoas vendendo dentro do templo, o templo que havia sido criado com o propósito de relacionar, de servir, de lugar aonde o povo buscaria a Deus e Deus se apresentaria ao seu povo. Está escrito lá em 2 Crônicas: vocês me buscarão neste lugar, eu me apresentarei a vocês, e é o próprio Deus. E uma vez que aquele templo, na época de Salomão, foi destruído, é o próprio Deus que dá ordem para que o templo seja reconstruído na época do profeta Ageu. E esse templo é reconstruído, e o templo na época de Jesus, quando Jesus está entrando no templo, ele vê lá, dentro do pátio, onde as pessoas deviam estar orando, buscando ao Senhor, sendo ensinadas na palavra de Deus, pessoas vendendo animais, trocando moedas, porque as moedas romanas não eram aceitas no templo, deveria cambiar. É como, por exemplo, quando um americano vem para o Brasil com dólar e precisa trocar pelo real, e vice-versa, quando o brasileiro vai para os Estados Unidos, a moeda do templo era outra. Então eles colocavam casas de câmbio, mesas, chamavam de cambistas, dentro do templo. E Jesus diz: que é isso? A casa do meu pai não é isso não. A casa do meu pai não é shopping center. Porque tem que ser casa de oração. O zelo pelas coisas do pai consumiu. Percebeu, irmãos? Isso é mandamento. Então, quando uma pessoa diz: eu amo a Deus, você guarda os mandamentos de Deus? Você não guarda. Então ele diz mais aqui: apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso é mandamento, irmãos. Preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Quando você for fazer as coisas para Deus, você tem que fazer de todo o coração, alma, força, entendimento. Você tem que fazer para Deus o seu melhor. Senão é melhor que você não faça nada. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, serem pacientes na tribulação. Isso é mandamento, irmãos. Na oração, sejais perseverantes. Compartilhar as necessidades dos santos. Que santos? Que necessidade? O pessoal vem para a igreja, não quer saber a necessidade de alguém, quer saber a minha necessidade primeiro. É a igreja de hoje. Vergonhoso. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Se você quer abençoar alguém, fale a verdade para ele. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendeis no que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você tem que avisar as pessoas: olha, você está fazendo mal a mim. Se você não se arrepender, tem uma pessoa que vai conversar com você depois. E eu não queria estar no seu lugar. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu li apenas uma seção, tem tantas outras. Aqui, irmão, você percebe que o apóstolo Paulo segue a mesma direção do Sermão do Monte.
Tantas outras passagens da Bíblia que são norteadoras em relação a comportamentos práticos do cristão. Então nós, como cristãos, não vivemos uma vida, irmãos, segundo os nossos próprios pensamentos, muito pelo contrário, quem faz isso é o mundo. Nós temos um norte, nós temos um referencial, nós temos um caminho a seguir, e esse caminho é uma pessoa, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então essa ideia, que há muito tempo atrás já havia sido divulgado no meio da cristandade com o nome de antinomianismo. O que é o antinomianismo? A ideia é pessoas sem lei. A ideia é, não tem lei, eu estou dentro da igreja, eu fui salvo pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Quem te disse isso? Com certeza você não leu o Evangelho. Mas esses são os pastores de jovens, esses são os pastores hoje em dia de grande parte das igrejas. Eles elegem muitas vezes determinados princípios farisaicos e se esquecem dos demais. Não, irmãos. Nós temos um caminho a seguir. E esse caminho vai evidenciar se somos de Deus ou não. Mais uma vez, qual é a primeira evidência que eu nasci de novo? Eu guardo os mandamentos do Senhor. Mas é uma lógica. Eu creio que vocês já entenderam. Para guardar os mandamentos do Senhor, primeiro eu preciso o quê? Conhecê-lo. Como eu posso conhecer os mandamentos do Senhor? Como eu posso guardar os mandamentos do Senhor se eu não conheço? Então eu preciso me entregar de corpo e alma. Por que aqui na congregação nós estamos todos os dias tendo encontros? Porque é uma necessidade daqueles que realmente são o povo de Deus, de serem ensinados no caminho de Deus. E deixa eu lhe dizer, irmão, sem nenhum tipo de orgulho, muito pelo contrário, eu falo isso com tristeza, de uma pessoa que acompanha a cena evangélica do nosso país, principalmente. É difícil você encontrar hoje, em 1000 sermões, uma gota de evangelho. Eu desafio você a pegar as principais igrejas evangélicas, as principais denominações, elas estão com as portas fechadas, estão fazendo cultos online, mas eu desafio você a pegar os temas, os sermões que estão sendo pregados nesses lugares. São sermões motivacionais, que não chamam ninguém ao arrependimento, não chamam ninguém a uma vida de cruz, não chamam ninguém a uma reflexão profunda acerca de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Se eu não estou pensando nas coisas que são eternas, se as coisas que são eternas não são importantes para mim, o que é importante para mim então? Então, aqui o apóstolo João está dizendo isso de maneira muito direta, e eu vou ler de novo. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso, se guardamos os mandamentos. O apóstolo João aprendeu isso com quem? Com Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, aquilo que o Senhor Jesus apresentou de maneira simbólica, relacionando o cristão como ovelha e ele como pastor, aqui o apóstolo João fala de maneira mais direta. Você está dizendo que é de Cristo? Cadê? Você guarda os mandamentos dele? Me diga aí, como foi o seu dia? Aquele que diz, eu o conheço, a ideia de eu conheço, vocês já aprenderam isso. A ideia de eu conheço na Bíblia é eu tenho relacionamento com Ele. É por isso que a sentença condenatória naquele grande dia em relação àqueles que se dizem crentes, mas não são, é eu não conheço vocês. É o que está escrito em Mateus 7. Senhor, Senhor, Jesus vai dizer, eu jamais vos conheci. Então tem pessoas que dizem hoje em dia no nosso meio, na cena evangélica, eu conheço a Jesus. Quantas vezes você já distribuiu um panfleto para alguém que diz, não, eu sou crente, pela misericórdia. Meu filho, se você é crente, aí que esse panfleto é para
isso. Mas é a cena religiosa que a gente vive hoje. Pessoas que acham que são cristãs, mas não são. Eu conheço e não guarda os seus mandamentos. Como é que a Bíblia diz aqui? Ele é mentiroso. E aí é o problema. Porque todo mentiroso, ele é filho do pai da mentira. E aí? Olha o problema. Se você não nasceu de novo, você é um espião de Satanás dentro da igreja. Mais cedo ou mais tarde, Satanás vai te usar para trazer dificuldade para o povo de Deus. Demas era um espião. Judas. Alexandre Latoeiro. Fígeno. Hermônio. Tantos outros. Se disfarçavam de crente. Até achavam, talvez, que fossem crentes. Sem nenhuma preocupação em relação a isso. Por isso ele diz, é mentiroso. O problema é a consequência de quem é mentiroso. Quem é mentiroso, ele tem alguém por trás, que é o próprio Satanás. Uma das características do cristão é a verdade, assim como uma das características do não cristão é a mentira, é o engano. Então essa pessoa é mentiroso e nele não está a verdade. Essa é a primeira característica. 1 João 3,24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Aquele que guarda os seus mandamentos. Você guarda. Olha que coisa, na mesma carta. 1 João 3,24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E isso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Olha que coisa. Mas qual pessoa vira para você e diz, eu tenho o Espírito Santo e vive uma vida toda torta? Me diga aí. É possível? É possível isso? É possível o sal ser doce e o doce ser salgado? É possível isso? Então a gente vive debaixo de um mundo que tenta nos convencer que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. Não se engane, irmãos. É assim mesmo. São poucos. São poucos. A gente até queria que fossem mais. É por isso que a gente não pode deixar o coração falar mais alto. Eu vejo pessoas no nosso meio até que ficam, pastor, mas fulano se afastou. E aí como é que a gente faz para fulano voltar? A gente não faz. Fulano tem que voltar para cá. Fulano tem que se arrepender e voltar a Cristo. Porque o que fulano fez foi muito grave. E o que fulano precisa não é de um ombro amigo, nem de uma mãozinha que acaricie sua cabeça. O que fulano precisa é de arrependimento. E se você quer que essa pessoa se arrependa, você precisa, número 1, demonstrar que ela está errada. E segundo lugar, viver de maneira certa, para que ela veja que está errada. Paulo diz, toma conta de ti mesmo e da doutrina, para que sejam salvos tanto a você, quanto aqueles que te ouvem. Então, irmãos, a Bíblia é clara. A primeira evidência é essa. Qual é a segunda evidência? A segunda evidência, irmãos, é uma consequência da primeira. Aqueles que nasceram de Deus andam como Cristo andou. O que está escrito em 1 João 2, 5 e 6? Vamos lá? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus.
Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. Como é que eu sei que eu estou em Cristo Jesus? Como é que eu sei que eu sou um regenerado, que eu sou um verdadeiro discípulo? Meu Deus, eu quero saber! Eu quero saber! A Bíblia responde. Ó. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Você anda como Cristo andou? Pastor, eu não entendi. Não tem problema. Eu vou lhe ensinar. Abra comigo em Marcos 8. Ih, rapaz, eu preferi ser ensinado. Abra aí, por favor, em Marcos 8. É aquela passagem mesmo, pastor? É aquela mesmo. Marcos 8, 34. É isso que é andar como Jesus. Dos versículos 34 ao 38, o que Jesus está ensinando aqui em Marcos 34? A maneira como ele anda e a maneira que os seus discípulos devem andar. Amém, irmãos? Alguém está querendo descer a escada? Não, só subir, né? Glória a Deus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, olha quando a gente chegar lá em Vista Alegre, quando José for pregar, vai ter uma grande multidão, que o pessoal vai dizer, rapaz, como que o evangelho é essa? Quando o Paulinho começar a louvar, a irmã Mirella vai estar lá também louvando, mas ela não vai subir não, ela vai louvar de baixo, né? O microfone, né? E aí ela vai estar lá louvando. E aí o pessoal vai estar ouvindo aquela voz, meu Deus, que som maravilhoso, vai vir. Aí José pega o microfone. E aí ele começa, aquela pegada dele, arrependam-se. E aí, meu filho? Tem a multidão e tem os discípulos. Vai ter gente que vai chegar e vai falar para o irmãozinho Fábio, mas que esse pessoal é da sua igreja, rapaz, essa igreja é o verdadeiro evangelho. Vai ter gente que vai olhar para Fábio e vai dizer, pra cá, Fábio, tá maluco? Trazendo andando com esse povo? É cá, rapaz, desse jeito você sabe que sua vida vai ó. Não é piada lá. É pra dizer, você tem que ser mais, você tem que ter uma vida de vitória, mano. Então vai ter a multidão e vai ter os discípulos. A gente não se ilude, a gente vai pregar o evangelho, a gente não prega o evangelho porque a gente quer arrebanhar milhares de pessoas. Não, a gente prega o evangelho porque é isso que Deus tem nos impulsionado a fazer. Esse é o propósito da nossa vida. Fazer discípulos em todas as nações. Você está aqui para isso. Qual é o propósito do celular? Fazer ligação. Qual é o propósito de uma luz? Iluminar. Qual é o propósito de uma cadeira? Você sentar. Qual é o propósito de um colchão, José? Servir de armário? Não, o colchão ainda tem aquelas camas baú, né? Não, mas o colchão é para você deitar, meu filho. Qual é o propósito do telhado? É o mesmo propósito do nome disso aqui, no piso? Eu posso botar piso no telhado? E eu posso botar a telha no lugar do piso? Vamos imaginar se a telha estivesse aqui. Era a gente pisando e quebrando ela, né? Ia virar tudo caco. Então cada coisa tem o seu propósito. O cristão, a igreja tem um propósito. É levar a luz ao mundo. O José falou isso. Os 2 últimos encontros, as 2 últimas terças, a última terça, anteontem e a semana passada, ele falou sobre a luz, sobre o sal, que é a igreja, que é o cristão. Mas o que a gente tem visto é um sal sem sabor, uma luz que não ilumina, que não aquece. Pois a luz daquela época é diferente da nossa. A luz daquela época era a luz que vinha do fogo. E tinha um propósito não somente de iluminar a noite escura, mas de aquecer a noite fria. Porque o deserto tem uma característica. De noite é muito quente, de manhã é muito quente e de noite é muito frio. Então a luz tinha essas 2 características. Não somente iluminar, mas aquecer. Por isso que a gente vê a repreensão à igreja de Laodiceia. Você é morna. Você está à meia luz.
Não dá nem para ver, nem para não ver, aquele negócio assim que força a vista, sabe? Então aqui ele está dizendo de maneira muito clara: você está dizendo que anda com Jesus, amém? Pastor, eu ando com Jesus. Anda mesmo? Anda. Então vamos lá. Então, convocando a multidão e os seus discípulos, aqui a gente vai ver quem é regenerado, os discípulos. Quem não é regenerado, a multidão. E esses dois estão aonde? Dentro da igreja. Tem igreja, inclusive, que só tem multidão, não tem um discípulo lá. Nem o pastor é discípulo de Jesus. Só tem multidão. E acha multidão. São as igrejas mais lotadas. Aonde homens não regenerados pregam para homens não regenerados um falso evangelho que está levando a ambos para a destruição. Os guias cegos que estão levando outros cegos para o barranco. Jesus diz: cuidado com eles. Então aqui Jesus convocou a multidão juntamente com os seus discípulos. Perceba, às vezes nós vamos estar em um ambiente onde aquelas pessoas, nós podemos estar em um ambiente com 100, 200, 300 pessoas, aonde aqui está do meu lado direito, aqui está na minha frente, não é crente, está ouvindo lá igual a mim, dá até mais glória a Deus que eu dou, mas não tem nada com Jesus. É a multidão. A multidão, irmão, é aquele oba-oba. A multidão é aquele que vai com a galera. Se a galera fica em pé, ela fica. Se fica sentada, ela fica. Se alguém quer vir após mim, percebeu? Isso significa o quê? Caminhar. Se alguém quer vir após mim, Jesus está dizendo: eu estou te chamando não para uma vida estática, mas para uma vida dinâmica. Eu não estou te chamando para você ficar parado, porque parado você já está. Eu estou te chamando para você ter uma vida de movimento. Você está morto e nem sabe. Eu estou te chamando para que você viva e ande. Quando Lázaro estava morto no sarcófago lá ele estava enterrado. Na verdade ele não estava enterrado, ele estava lá numa espécie de caverna, onde colocavam os corpos dos mortos na época de Jesus, no sepulcro. O Senhor Jesus deu uma ordem: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio o quê? Andando. Aquele que anda. A ideia é isso. Quem vem após mim, se alguém quer vir após mim, a ideia aqui é: se alguém quer andar comigo, você quer andar comigo, você quer andar com Deus como Enoque andou, é isso que Jesus está falando. Eu acho maravilhosa, linda aquela passagem. Gênesis 5. E Enoque andava com Deus. Os seus primos, da parte de Caim, estava tudo ficando dinheiro, tudo ficando rico, cheio de dinheiro. Tinha um que era o rei do gado, tinha outro que era o rei do entretenimento, tinha outro que era o rei da indústria de armas, tinha outro que era o rei da indústria de construção. É só você ver lá em Gênesis 4. Mas enquanto isso, Enoque estava fazendo o quê? Andando com Deus. E os seus primos estavam tudo o quê? Ganhando dinheiro. Mas quando chega, meu filho, que bate depois de um tempinho, vem o dilúvio, morre todo mundo. Tudo que você está construindo, para quem é? Então aqui, se alguém quer vir após mim, você quer vir após Cristo, você quer andar com Ele, todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente, imprescindível é andar como Ele andou. Então se você não anda como Cristo andou, uma vez uma pessoa disse para mim: mas eu não tenho que sofrer como o apóstolo Paulo, eu tenho uma vida diferente. Eu digo: realmente, o apóstolo Paulo sofreu um pouco, você tinha que sofrer como Cristo. Ele é o referencial. Nem todo mundo tem o chamado de Paulo, mas todo mundo tem o chamado de Cristo. E aí, vai? Rapaz, eu estou achando melhor andar na pegada de Paulo. Sabe, são pessoas que não sabem o que dizem, não entenderam ainda o chamado do Evangelho, não tiveram ainda uma experiência real com Cristo.
Experiência, irmãos. Eu sei em quem eu tenho crido. Quando Policarpo, com 86 anos de idade, um senhor de idade, irmãos, 86 anos, como eu posso negar aquele que me amou a vida inteira? Não, eu não posso fazer isso. O que levou o pastor Richard Branco, o pessoal até botou no grupo, o filme é 1h12, eu assisti um filme, Torturado por Amor a Cristo, alguma coisa assim, né, o nome do filme, que levou aquele homem a não negar a Cristo durante 14 anos de tortura. O final do filme é algo assim impactante, aonde eles aprenderam a louvar com os instrumentos de tortura, que eram aquelas correntes. Eles ficavam usando a corrente como se fosse um carrão para louvar. Você já imaginou isso? Foi o que Paulo fez com Silas. Mas a gente vive um cristianismo, sabe, de porcelana. Onde a gente diz que é crente, a gente carrega a Bíblia, a gente até vai para a igreja, mas na hora do vamos ver, meu irmão, na hora da carne, na hora de cortar na carne, na hora de esmurrar o corpo, mas tem que ter equilíbrio. Que maneira é equilíbrio, irmão? Tem negócio de equilíbrio não, você é equilibrista? Você não é equilibrista não, você é crente. Então aqui ele diz, se alguém diz estar, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue meu filho. Sabe, irmãos, quando eu comecei a pregar, o irmão José pegou Covid, o bichinho. Eu não podia pregar, eu não podia nem falar direito. Pneumonia viral, 3 meses de zero coisa para fazer. Mas eu vim pregar. E os irmãos que estavam aqui viram, o irmão João estava no dia, meu filho, ele ficava, é agora que ele vai desmaiar, vai ser agora. Ele ficava assim, não, eu via assim, a perna dele ficava assim, ó. Que ele disse, quando ele for caindo, eu vou e corro e seguro ele. Eu falei, tá aqui, não deu bota, né, o sentimento do irmão. Porque eu cheguei a dar umas forças apagadas aqui, meu filho. E o pulmão foi melhorando, e ainda está longe de estar 100%. Ontem eu saí daqui passando mal, meu irmão viu. Meu filho, vai negar a si mesmo. Você sabe como é que vai pagar as contas? Eu não sei. Eu tenho que orar. E aí? Vai? Pessoas que te amam, de repente deixam de gostar de você e começam a falar mal de você. E aí? Vai? Negue-se a si mesmo. É esse o negar a si mesmo. A sua vontade seria o quê? Eu quero estar bem com aquelas pessoas que eu gosto. Eu quero que elas gostem de mim também. Mas eu tenho que me negar. Você acha que foi fácil para Jesus olhar para sua mãe, que sempre o amou, seus irmãos, e dizer, olha, minha mãe, os meus irmãos e irmãs são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Mas ele falou aquilo para o bem deles, porque eles ainda não eram crentes. Seus irmãos vão se converter depois da sua morte e ressurreição. E vão ser figuras, sabe, extremamente usadas por Deus. Na história da igreja, Judas e Tiago são exemplos disso. Negue-se a si mesmo. Qual é a sua vontade? Então, irmão, negue a sua vontade. Depois ele diz aqui, ó. Você quer andar com Cristo? Tem que andar como ele andou? Então ele diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Pare de ter medo de morrer. E aceite a morte como uma realidade que vai glorificar a Deus e vai te levar a Ele, a um relacionamento mais próximo a Ele. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 5, a gente já viu. Enquanto estamos nesse corpo, estamos o quê? Longe do Senhor. Porque Paulo fala que o morrer é lucro, ele é um suicida.
Porque ele entendia, não, ele não era um suicida. Ele entendia que uma vez que a gente deixasse esse corpo, a gente iria para onde? Para o céu, que é infinitamente melhor. Então, por que está com medo de morrer? Uma pessoa que não vem para a igreja por causa do Covid, ela está aqui, o problema dela é esse daqui, ó. Ela não está querendo tomar a sua cruz. Pare de ter medo de morrer. O que era a cruz? A cruz é uma sentença de morte. A cruz, irmão, não é um pingente. A cruz não é um símbolo de religiosidade. A cruz deve ser para nós um lembrete de espiritualidade, aonde eu preciso me atentar muito mais para as coisas que não se veem do que para as que se veem. O que Jesus estava dizendo é: tome a sua cadeira elétrica e me siga. A cruz era o quê? Era uma pena de morte na época de Jesus. O próprio Jesus morreu na cruz. O apóstolo Pedro, a tradição cristã, aponta que morreu também o quê? Crucificado em Roma. E tantos outros cristãos morreram crucificados. A cruz era uma pena de morte romana. E Jesus diz: quem quiser me seguir, mais adiante ele vai até tratar desse assunto, tem que parar com esse negócio de ter medo da morte. Você até tem medo da morte, mas você não pode deixar esse medo dominá-lo. Você não pode deixar esse medo paralisar você. Você tem que vencer esse medo com a fé. Tome a sua cruz. Aceite que a vida cristã não pode te levar a um momento onde a sua vida vai ser requerida. A carta da igreja de Esmirna diz o quê? Que alguns morrerão. Satanás colocará em prisão de 10 dias. Sejam fiéis até a morte. As duas testemunhas em Apocalipse 11, o que acontece com elas? Elas morrem. Elas não recebem enterro. As pessoas comemoram a morte delas. Mas no terceiro dia, elas ressuscitam e sobem aos céus na presença de todos. Mas antes disso, elas tiveram que o quê? Que morrer. Para Jesus ressuscitar o terceiro dia, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Então, uma vez, irmãos, foi até um ímpio que falou isso. Todo cristão quer ir para o céu, mas não quer morrer. E é uma verdade, né? É por isso que a gente gosta de pensar nessa ideia de arrebatamento. Meu irmão, deixa eu lhe dar só uma dica. O arrebatamento vai ser igual à morte. Então, se a gente for a geração que vai ser arrebatada, a experiência que a gente vai ter é a mesma experiência de morte. Um momento estaremos aqui, no outro momento não estaremos mais. Essa que é a experiência de morte. Morrer é isso. Tome a sua cruz e siga-me. E o siga-me aqui é: preste atenção nas coisas que eu faço, para que você faça exatamente como eu faço. Deixa eu lhe dar um exemplo. Recentemente teve uma reportagem, eu falei para vocês do Fantástico, acerca de um país chamado Laos, que fica próximo ao Vietnã. É onde existe o maior número de bombas subterrâneas do mundo. Houve uma guerra no país e nessa guerra eles deixaram várias bombas subterrâneas. E essa guerra já acabou há anos, mas as bombas estão lá, ativas. E aí no país você vê muitas pessoas sem os membros, sem mão, sem perna, porque pisa numa bomba daquela e ela explode. Quando a pessoa não morre, ela perde o membro. Então uma das características, uma das coisas desse país é o quê? É que você tem que prestar muita atenção onde você anda. Então você olha e você vê assim: alguém já andou por esse caminho, é nesse caminho que eu vou andar porque ele é seguro. Se você vê um caminho que não tem pegadas, você não vai não, porque significa que aquele caminho ninguém passou, pode ter uma bomba ali. A ideia de Jesus é a mesma. Preste atenção nas pegadas que eu deixei e sigam ela, porque é esse que é o caminho seguro. Fora desse caminho é só perigo. Satanás vive
ao derredor, como uma bomba subterrânea dessa para explodir. Então você tem que prestar atenção no caminho. É o caminho que foi deixado, é aquele caminho que é seguro. Alguém já passou ali, já deixou a marca, que aquela passagem é segura. Outras passagens, outros caminhos que ainda não foram trilhados, são perigosos. É aquele caminho que é seguro. Por isso que ele diz, siga-me. No deserto, irmãos, tinha areia movediça, tinha situações perigosas, sempre foi algo perigoso o deserto, até hoje. Mas você precisa saber o caminho que você tem que seguir. Jesus está falando isso para a nossa segurança. Então ele diz aqui ainda: quem quiser, pois, salvar a sua vida, quem quiser, pois, salvar a sua vida. Então o pessoal que diz, pastor, quando passar a pandemia eu volto para a igreja. Eu já dei um aviso ontem dele. Não voltem para a igreja não. Voltem para Cristo antes. E só venham para a igreja se vocês estiverem em Cristo. Porque voltar para a igreja no aspecto religioso, você só vai fazer mal aos seus irmãos e a você mesmo. Se você saiu da igreja por causa da pandemia, você precisa de arrependimento e não de vacina. Antes de chegar a vacina, é importante que chegue o arrependimento até você. Então não venha para a igreja, não para essa daqui, não venha. Eu sei que tem gente que fica chateada quando eu falo isso, mas eu falo porque eu tenho o Espírito Santo. Essa é a minha responsabilidade. Falar na mesma linguagem que Jesus falou. Não falar nem mais nem menos, mas da mesma forma que ele falou. Então ele está dizendo, se você está tentando salvar a sua vida, é isso que as pessoas estão fazendo quando elas ficam em casa, julgando estar e seguindo leis humanas, que não podem proteger ninguém. Ninguém. Agora Cristo pode proteger você do inferno. E é essa proteção que você precisa. Porque você pode ter uma longevidade, irmãos, assim, sabe, de bater todos os recordes humanos. O homem mais velho do mundo morreu com 150 anos. E aí? Estava sem Cristo. Foi para onde? O que adiantou? 150 anos. Estevão morreu jovem. Ele está onde? No céu. Há 2000 anos já. Então, a questão é clara. Perceba que essas pessoas não estão regeneradas. Então, quando eu falo aqui, e às vezes as pessoas dizem, pastor, sua linguagem é dura. É porque tem que ser dura, porque o nosso coração é duro. A consciência de muitos está embrutecida. Irmãos, é simples. Eu posso ler aqui a noite toda. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perder. Então, o crente que abandona a igreja por causa de algum perigo, já perdeu. Já perdeu a sua aliança. Eu não digo que perdeu a salvação, porque a salvação não se perde, a pessoa nunca foi salva. Você acha que na época do pastor Richard Humbran, todos tiveram a mesma atitude que ele? Não, foi uma minoria. A maioria aceitou a imposição do Estado romeno, porque não queria sofrer tortura e nem ser morto. Ele foi uma pequena minoria da igreja evangélica. A maioria aceitou as imposições do regime comunista imposto na Romênia naquela época. Então é a mesma coisa hoje em dia. Muitos evangélicos têm aceitado as coisas que têm sido ditas pela imprensa, as coisas que têm sido divulgadas pelo Estado. Eu não digo que essas coisas sejam mentirosas, nem que o Covid não é perigoso. Eu mesmo tive o Covid e quase morri. Mas a questão aqui, irmãos, não é o Covid. A questão aqui é se você está disposto a morrer por Cristo.
Você está? Se você não tiver, irmãos, você não está andando no mesmo caminho que ele, porque ele está chamando você para caminhar num caminho de rejeição, de dificuldade, de perigos, aonde podemos inclusive ser mortos. E aí? Esse não é o fato de você vir ou não à igreja. Não é o fato de você contribuir ou não com a igreja. Não é o fato de você se preocupar ou não com os irmãos que ainda estão na igreja e o testemunho que você tem dado. O fato é que você nunca foi crente. Isso é só uma evidência. Agora ficou provado. É como, por exemplo, quando eu fui diagnosticado com Covid, o resultado do meu exame saiu 5 dias depois, eu já estava internado, já com oxigênio, já em estado grave. Quando chegou, quando disse, ele está com Covid, eu não sabia. Quando tiraram a minha tomografia, logo no primeiro dia que eu fui, na emergência, tiraram a tomografia e viram lá que 50%, quase 50% do meu pulmão estava comprometido. E a pneumonia do Covid, ela é diferente da pneumonia normal. É uma pneumonia que chamam de vidro fosco, alguma coisa assim. Aí, por conta daquela tomografia, o médico já disse, você está com Covid. E no seu caso é sério. Eu fiquei em casa ainda 2 dias tomando os remédios e seguindo as precauções que mandaram, até que minha saturação baixou e eu tive que ser internado. Então assim, o resultado veio, irmão, 5 dias depois. Chegou o resultado lá em casa. Foi minha esposa que recebeu. Positivo para o Covid. Eu não sabia. Então é aquilo. As evidências já estavam lá. O meu pulmão estava comprometido. Eu já tinha todas as evidências. Outros exames já haviam apontado para aquela realidade. Então aquele exame do nariz ali só confirmou algo que todo mundo já sabia. Então é a mesma coisa. O que está acontecendo hoje no cenário evangélico é só a confirmação daquilo que a gente já sabia e já pregava, que a maioria dos evangélicos não são evangélicos, coisa nenhuma. A maioria daqueles que se dizem crentes nunca conheceram a Cristo, porque quem conhece a Cristo ama Ele, e não coloca barreiras, e não aceita barreiras entre Ele e Cristo. Muito pelo contrário, coloca barreiras entre Ele e o pecado. Então aqui, irmãos, é muito claro, quem quiser pois salvar a sua vida, perdê-la-á. O que tem de evangélico que está descobrindo hoje, que ainda está morto em delitos e pecados. Você está morto em delitos e pecados. Se você se afastou da igreja, se você abandonou aqueles que estiveram ao seu lado na caminhada, se você tem rejeitado os riscos de ser cristão, é porque você não é cristão. Porque ser cristão é um caminho arriscado. Quem disse para você que ser crente ia ser um caminho fácil? Quem foi que disse? E agora que a prova está aqui para ser dada, já foi dada. Não adianta, irmão, dar amém em grupo, botar versículozinho bíblico. Cadê? Cadê a evidência do seu cristianismo? Eu quero ver, cadê? Quem quiser pois salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Sabe a quantidade de crentes que morrem pregando o Evangelho hoje em dia? É um número tão grande que nem se tem um número certo, porque não se tem como mensurar essas pessoas. Mas existem crentes que estão indo a países onde o Evangelho é proibido de ser pregado, e hoje em dia não é mais o comunismo
que tem se levantado como barreira contra o Evangelho, mas é o islamismo. Então, os países onde o islamismo é forte, eles colocam fortes barreiras para que o Evangelho não chegue naquele lugar. Perceba, mudou o inimigo? Não, o inimigo é o mesmo. Quem é? Satanás. Antes ele usava um regime político, que era o comunismo. Hoje ele usa o crescimento de uma religião, que é o islamismo. Não mudou. Aí fica o pessoal, eu sou contra o comunismo. Meu filho, você tem que ser contra o sistema do mundo. A mesma fúria que você tem do comunismo, por que você não tem do capitalismo? Quem você acha que inventou o sistema político ou o sistema econômico? Porque o capitalismo é um sistema político econômico. Quem foi que você acha que inventou o capitalismo? O diabo. Eu odeio o comunismo, sim. E o capitalismo, você ama? Para com brincadeira, meu filho. Não ame o mundo. Não importa se é capitalismo, comunismo, islamismo, não importa o ismo que é. O único que importa para a gente é cristianismo. Todos os ismos estão no mesmo pacote. Capitalismo, comunismo, tudo está no mesmo pacote. Está contra Cristo. Veja se eu vou perder o meu tempo lutando contra um regime político. Não, meu inimigo é Satanás. Nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados, potestades. A gente percebe pessoas que estão, na igreja, mas perderam o referencial contra quem estão lutando. Quem quiser depois salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Aí. Não precisou de regime comunista aqui no Brasil, só precisou de um vírus. E os crentes já se esconderam tudo. E aí? Bem pertinho daqui, vocês viram o que fizeram no... Como é o nome? No novo parque de Centro de Convenções. Agora, porque o povo não pode ficar sem diversão. Agora eles estão com... uma espécie de drive-in. É uma tela de cinema e você assiste o filme dentro do seu carro. Mas eu não tenho carro. Então você não vai poder entrar. Orelha, Orelha, você vai ficar assistindo no seu celular e olha lá. Mas se você tiver um carro, você entra lá. E o seu carro ainda tem que ter Bluetooth, viu? Ele voa o carro normal e voa o cavalo branco, meu filho, vai ter dificuldade. Porque o carro tem que ter Bluetooth para poder conectar com o sistema dele lá, para poder você ouvir o som da tela, né? Porque diversão é um direito constitucional do brasileiro, está lá nas garantias constitucionais, se eu não me engano, artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Filho, deixa eu dizer uma coisa, a Constituição que importa para nós é a do reino. O que aproveita ao homem aqui não está falando do sexo, está falando do gênero humano. O que aproveita o ser humano ganhar o mundo inteiro? O que adianta você? Graças a Deus, passou o Covid, eu não peguei o Covid, já tomei a minha vacina de Covid, que eu estou livre. Tem um monte de gente realmente que nunca vai pegar o Covid. Daqui a pouco chega a vacina, tomou a vacina, estou livre, estou imune. Posso voltar minha vida normal. Não tive nenhum perigo, graças a Deus, não fiz igual aqueles crentes malucos que ficavam indo para a igreja, fazendo aquelas coisas. Eu fiquei no meu isolamento, entrei na minha banheira de álcool em gel, botei no respirador e fiquei lá. E aí, depois que acabou, quando a vacina saiu, eu tomei a minha vacina, estou imune. Eu ganhei a minha vida. Primeiro, né? Eu vou comemorar a minha vacina. Aí pega um avião, cai o avião, morre. Vai para onde? Inferno.
E aí, irmão? A vacina chegou. Você achou que só morria de Covid? E aí? E agora? Você ganhou aquilo que você queria. Você queria aquele emprego, você ganhou. Você queria aquele casamento, você casou. Você queria ter filhos, você teve. Você queria fazer aquela viagem, você fez. Você pode conquistar coisas e perder a sua alma. Qual é a sua prioridade? Onde você tem aplicado a sua força? Onde você tem gastado o seu tempo? Isso vai falar muito acerca do caminho que você segue. Então Jesus faz uma pergunta retórica. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Qual é o ganho disso? Para que tanto esforço se o fim vai ser destruição e morte? E quando eu falo morte, não é morte normal, é a morte, a segunda morte. Lago de fogo e enxofre. Para que tanto esforço? Que daria um homem em troca da sua alma naquele grande dia? Pessoas que conseguiram acumular grandes fortunas. Eu tenho vários bilhões na terra. Eu vou doar tudo aos pobres antes da minha morte, com o objetivo de ver se eu consigo um lugarzinho no céu. Irmãos, não vale. Não adianta. Não tem como comprar a entrada lá. Não com dinheiro. O que é dinâmico? O que o homem dará em troca da sua salvação? É isso que Jesus está falando. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, esse é o mundo. Por isso que ou você anda com Jesus, aqueles que dizem que está em Cristo devem andar como ele andou. Jesus está andando nessa direção e o mundo está andando na oposta. Ou você anda na direção de Jesus ou você anda na direção do mundo. Não dá para andar nas duas direções, porque são direções opostas. São sistemas opostos. São modos de vida totalmente diferentes. Aquele que vive como Cristo e aquele que vive como o mundo. Então ele diz, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, olhe como ele frisa, porque essa geração é adúltera, porque é uma geração que quebra a aliança com o seu Criador. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para que glorificássemos a Ele. Cada respiração que você dá, você deve a Deus. Cada vez que o seu pulmão inspira e expira, é por causa de Deus. Cada vez que o seu coração bombeia e manda sangue para os seus órgãos, para as extremidades do seu corpo, você deve isso a Deus. E você quebra essa aliança. E ela é pecadora. Ela quebrou a aliança e instituiu um novo regime, aonde a ordem não é mais obedecer a Deus, como no princípio, mas qual é a ordem? Desagradar a Deus. E aí, vamos fazer o máximo. Vamos descobrir o que ira mais a Deus e vamos fazer. Você quer saber o que mais ira a Deus no mundo? Hoje é fácil. Mexa com a igreja dele. Mexa. Vocês já leram 1 Coríntios 3? Você devia ficar com medo. Todo aquele que tentar destruir a minha igreja, eu vou destruir ele. Ainda aquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Então aqui, irmãos,
Saiba em que geração você está quando você ouvir o conselho de alguém. Quando alguém que se disser cristão falar alguma coisa. Está na Bíblia? Não está. E por que você está seguindo isso? Jesus apoia esse tipo de comportamento? Não. E por que você está seguindo? O que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Ó, quantas pessoas têm se envergonhado com as palavras de Jesus como essa aqui? Como essa aqui. Essa aqui. Tem gente que tem ficado envergonhado. Tem um pastor, até um pastor desses do YouTube, que não tem prega, que não tem igreja, que não tem compromisso com nada, um tal de Antônio Júnior. O cabelinho pulado, todo com um cara de ovelha, mas por dentro, meu filho, é um lobo com uns dentes enormes, que foi lá atrás de Isaías, pegou uma passagem solta de Isaías e disse: fiquem em casa. Só que eu acho que ele não imaginava que ia demorar tanto tempo. Fiquem em casa até que passe. É um capítulo 42 de Isaías, alguma coisa de Isaías 26, né? Meu filho, tem nada a ver com o que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo, irmãos, é o que Jesus descreveu em Lucas 21. Que haveriam epidemias, guerras, rumores de guerra, e que nós não deveríamos ter medo, mas deveríamos ter fé. E que somente aquele que perseverasse até o fim é que seria salvo, e que o amor de muitos se esfriaria. É isso que a gente tem que se apegar. A gente está vivendo o momento do fim. Mas tem um monte de gente que se diz cristão e tem se envergonhado do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu tenho muita vergonha dos pseudo-evangélicos. Você sabe o que é um pseudo? Pseudo significa aquele que tem aparência de, mas não é. É um que é um pseudo-evangélico, ele parece que é um evangélico, mas a essência dele é mundana. Ele só tem a capa, ele não tem a alma. Então a gente está cheio de gente assim. Também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu vou concluir aqui essa noite, irmãos. Eu disse para vocês que ia dividir, né? Hoje e amanhã, eu acho que vai ser alguns dias. A evidência de que a gente nasceu de novo. A gente viu hoje duas. Quais foram elas? Guardar os mandamentos de Jesus. E qual é a segunda? Andar com Jesus. Meu Deus! Olha que coisa! Quem tem guardado os mandamentos de Jesus nesses momentos atuais, irmão? Quase ninguém. Você vê um líder evangélico que assume uma pasta no governo desse atual presidente e diz: o meu compromisso é com o Estado laico. Meu Deus, se você é cristão, seu compromisso tem que ser com Cristo. Deus está até mandando chuva para testificar. E se você diz que está em Cristo, você tem que andar. Você tem que andar. E aí, meu filho, você sabia que os parentes de Jesus chamaram ele de maluco, João? Sabia? Está lá em Marcos. Os seus parentes têm que lhe chamar de quê? De doido, meu filho. Rapaz, que negócio é esse? Você está ficando maluco? Essa igreja está deixando você doido? Por que você não vai para a igreja normal? Aí você quer saber o que é uma igreja normal? É uma igreja onde as pessoas vão só no domingo. E no resto do dia elas fazem o que querem. Namoram, roubam, mentem. Por que você não vai para a igreja assim? Porque eu quero ir para o céu. Amém. Mas se a pessoa naquela igreja está todo mundo indo para o inferno. Você não tem medo de dizer isso? Eu tenho medo de não dizer. Porque a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Eu tenho que ter a mesma coragem que João Batista, que Jeremias. Você acha que foi fácil para Jeremias pregar o sermão que ele pregou na porta do templo? Vai do capítulo 7 ao 10 de Jeremias.
Vocês que estão entrando para adorar aí, está tudo errado. Deus não está se agradando com nada disso. Você já imaginou? Jeremias, um jovem, talvez da idade de José, mais novo que ele, falando isso para pessoas que tinham anos de religião. Está tudo errado. E Deus estava com quem? Com os religiosos ou com Jeremias? 500 anos depois de Jeremias, 600 anos depois de Jeremias mais ou menos, chega um jovem de Nazaré, chamado Jesus. Ele entra no templo, meu filho, e ele pega e destrói as gaiolas que tinham as pombas, que eram vendidas para ser sacrificadas. Ele destrói aqueles currais que estavam lá para os animais que iam ser vendidos, sacrificados. Ele vira a mesa dos cambistas. Quem é você? Que autoridade sobre essas coisas? Com essa autoridade aqui, ó. Você lê isso aqui? Eu tenho um doutorado em teologia. Eu não perguntei isso, eu perguntei se você lê isso aqui. Você guarda esses mandamentos? Então como é que você está dizendo que anda com a arma na cintura? Seu maluco? Como é que você está dizendo que tira uma mão e dá um burro com a outra? Você é doido? Como é que você está dizendo que pode se separar e se casar com outra pessoa? Que história é essa, rapaz? Você não é crente não? Como é que você está dizendo que pode namorar na igreja? Que tem gente que já está na terceira namorada na igreja. Cada retiro é uma namorada diferente. É brincadeira? E esse tipo de gente que é normal, a gente é o quê? Ali. A gente é ali. Mas um jovem desse, na Florida, não pode namorar. Não, meu filho. Ele tem que orar para Deus enviar a Suzana Spurgeon, a Suzana Malheiros. E ele vai casar. A Raquel dele aí, e na hora certa vai chegar a Raquel dele aí. Raquel não, Raquel dá muito trabalho, meu filho. É melhor uma Rebeca, viu? Vamos orar. Vamos orar. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque o normal de hoje é a apostasia. O normal da igreja evangélica é o que o evangelho chamaria de apostasia. E o anormal é o que Deus chamaria de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esses são os doidos. Esses são os malucos. Ih, rapaz, olha aquele doido ali, ó. Tudo dele é Cristo. Tudo dele é Cristo. Não responde nada sem dizer um versículo bíblico. E desde quando isso é? Isso é ruim. Isso é bom. Que nada, mano. Só fala tudo na Bíblia. Não quer saber de nada, só quer saber de Bíblia, Evangelho, igreja. Não, a Bíblia tem muito mais do que isso. É o que a Bíblia tem mais? Pecado, concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, é isso? Então, irmãos, a gente tem que se posicionar. Chegou o momento. O momento é agora. Aonde a gente tem que se posicionar. Você diz estar em Cristo, então você tem que andar como Ele andou. Porque se você não tiver com Cristo, você só está atrapalhando. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Ontem eu falei um negócio que teve gente que ficou chateada. E eu disse isso mesmo. Quando passar a pandemia, que chegar a vacina, que o pessoal que sair da igreja por causa da pandemia, que disse que voltaria quando a pandemia passar, não venham, viu? Antes vão se arrepender e vão refazer a sua aliança com Cristo. Para não chegar aqui depois achando que está tudo normal, porque não está normal. Você tem uma evidência bem clara que você não é crente. E não é outro batismo que vai te salvar. Mas é um arrependimento sincero. E se você se arrependeu de verdade, você vai evidenciar isso. Foi o que João Batista disse. Vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Hoje eu conversei com uma pessoa, amigo meu passado, de faculdade. Ele trabalha numa grande empresa, né? Ele é advogado da Odebrecht.
E ele estava falando comigo, né, que nesses últimos meses ele tem trabalhado home office. E aí eu fiquei intimamente, né, dando um pouco de risada e chorando, que os crentes estão assim também, está tudo home office. Como é que está seu relacionamento com Cristo? Está home office. Eu estou home office com Jesus. Eu e Jesus, a gente está numa boa, como home office. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, é impressionante como a igreja está seguindo as pegadas do mundo de maneira tão escrachada, que só não percebe quem não quer ver. Por isso que se uma pessoa quiser voltar, ela tem que primeiro se arrepender, em pano de saco e cinza, chorar como Pedro chorou. Se você fizer isso, você é salvo. Mas quem quiser voltar para Cristo, nesse processo pós-pandemia, ou até mesmo durante a pandemia, quem está ouvindo essa pregação se arrepender e quiser vir no domingo, venha desse jeito. Como Pedro não se achava mais parte da igreja, porque ele percebeu que o que ele fez era sério, ele negou Cristo. Essas pessoas que se afastaram da igreja por causa do coronavírus, o que foi que elas fizeram? Negaram a Cristo. Então elas têm que dizer, eu não sou mais crente, mas um dia eu quero ser. Aí tudo bem. Avisa os meus discípulos e a Pedro. É isso que é um crente. Ele sente a dor de estar desagradando o seu Senhor. A gente vai chegar lá. Por hoje é só até aqui, eu acho que foi suficiente. Ó Deus, nós falamos assim, Senhor, porque sentimos uma tristeza muito grande por aqueles que se perdem. Tão grande quanto a alegria com aqueles que se salvam, Senhor. Muito obrigado pela vida daqueles que se mantêm fiéis, pela Tua graça, Senhor. São edificados e crescem a cada provação que passa. Obrigado, Senhor, pois é assim que o Senhor determinou que seria o caminho do seu povo, cheio de provações, para que cada vez mais ficasse evidente que o nosso viver é Cristo, que a nossa alegria vem do alto. Ó Deus, eu oro por aqueles que se perdem. Só o Senhor pode resgatá-los, Senhor, produzindo neles, Senhor, um arrependimento sincero, externalizado por um comportamento condizente com o arrependimento, Senhor, uma mudança de direção. Abençoa, Senhor, a Tua igreja nesses últimos dias. Abençoa, Senhor. Nos faz cada vez mais frutíferos. Reacende a chama daqueles que se esfriaram. Aquece mais ainda, Senhor, o Teu povo, para que possamos iluminar o maior número de pessoas e lugares. Pois o Senhor disse que não se acende uma vela para colocá-la embaixo da mesa, mas no velador, para que possa iluminar toda a casa. Que seja assim conosco, Senhor. Enche-nos com o Teu Santo Espírito e nos ajuda a viver uma vida onde Cristo seja visto em nós e através de nós. Não nos deixa, Senhor, fraquejar diante das provações. Não nos deixa sucumbir diante das tentações, mas nos dá força, Senhor, para perseverarmos até o fim, seguindo o Teu caminho, Senhor, e dando um testemunho cristão, que seja de acordo com o Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, nos dá o crescimento que tanto precisamos, espiritual, pois enquanto uns plantam, outros regam, assim acontece, Senhor, à medida que somos evangelizados e ouvimos pregações bíblicas, mas só quem dá o crescimento é o Senhor. Dá-nos esse crescimento espiritual, nos ajuda a atingir esse estado de maturidade, onde a gente não fica mais indo de um lado para o outro, mas aonde o Senhor nos faz cada vez mais firmes no caminho certo.
que possamos ser instrumentos, Senhor, usados para a Tua glória, na salvação de outros. Não nos deixa, Pai, dar pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães, mas nos ajuda, Senhor, a pregar o Teu Evangelho a toda criatura. Ó Deus, que a Tua sabedoria nos ajude a fazer o que é certo da forma certa. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E diga para você mesmo, o viver é Cristo. E a segunda parte também.